Boa tarde, irmãos. Espero que o almoço tenha sido bom. Nós estamos para um desafio mais. E o desafio que a Secretaria tem é um dos bons desafios, tem a ver com a ACMS. Para muitos, a ACMS é ainda uma palavra desconhecida, um projeto desconhecido, mas vamos tentar desmistificar algumas questões hoje. Antes que isso aconteça, eu queria revisar com vocês alguns dados do organigrama da nossa igreja, né? Conseguem ver lá no fundo? Não tão visível, mas dá para... Olhem esse quadro aqui. O quadro mostra um organigrama da igreja local. E se vocês notarem, está na comissão da igreja, a comissão da igreja como um órgão máximo. E depois tem aí aquela ilustração que o pastor Vinto fez ontem. Pessoal da direção da igreja. Vocês estão a ver pastor como presidente de quê? Presidente da comissão aí. À esquerda, à minha esquerda, no caso, tem o secretário, temos tesoureiro, depois tem o ancião. Olhem, prestem atenção às áreas de atendimento de cada área, de cada responsável. No caso, temos o secretário da igreja. Do que cuida o secretário da igreja? O secretário da igreja cuida dessas áreas aí. Cuida do cadastro de membros, cuida das atas das reuniões da igreja, registra os outros serviços, no caso transferências, recomendações, solicitações de serviços. O secretário da igreja ainda cuida das estatísticas da igreja, estamos a falar de relatório e outros dados, tem a ver com o regulamento da igreja, o secretário da igreja, tem a ver também com a comunicação de votos, não é? As decisões tomadas em comitê, quem passa para a igreja, o secretário comunica à igreja, e depois o secretário ainda é responsável pelo suporte técnico de algum sistema, no caso o ACMS vai ser um dos sistemas que o secretário cuida, tem a agenda da comissão, tem fichas batismais. E são só alguns itens. E disso surgem muitos outros. E vocês depois têm o pastor da igreja, que coordena todas essas áreas, que cuida especificamente, além de coordenar os três, no caso, o secretário, tesoureiro e ancião, coordena todos os departamentos da igreja. Como vocês podem ver, tem aí o Ministério Pessoal, temos o Ministério Jovem, está naquela linha amarela, não se vê tão bem daqui. E vocês têm ainda o espírito de profecia, tem liberdade religiosa. E depois temos os ministérios do ancião, o pastor é quem coordena os diáconos, diaconisa, missão global, evangelismo e ação social adventista, que é conhecida como ASA. Tesoureiro cuida do quê? Tem as tarefas especificadas. Tesoureiro cuida de registro dos fundos, recibo para os membros, recibo de dízimo no caso. E depois temos aí outros itens que o tesoureiro cuida. Depois temos o ancião. O ancião, vocês vão ver aí que ele vai dirigir os cultos. Está ali, vocês podem visualizar. Cuida dos cultos, a direção dos cultos da igreja, coordena a cerimônia batismal. O ancião também cuida de cerimônia de Santa Ceia, não é? São eles que ficam aí na organização. Promove a pregação. O pastor ainda lidera na ausência o ancião lidera na ausência do pastor. Ele é o conselheiro espiritual da igreja e também do pastor. O ancião ainda apoia a secretaria no caso, porque eles coordenam os departamentos e também
auxilia o pastor e ainda cuida da vida dos membros da igreja. São responsabilidades do ancião. Isso aqui não é para discutir, era só para mexer com a vossa curiosidade, né? Aumentar o nosso conhecimento aqui, mas nós pretendemos mudanças a acontecer na igreja, especialmente na secretaria. Nós temos mudanças e uma dessas grandes novidades é o ACMS. Vocês sabem que a sociedade hoje não é a mesma de 100 anos para aqui. Há mudanças a ocorrer não só na nossa sociedade, como também na igreja. À medida que as coisas vão mudando, o surgimento de tecnologias, as coisas vão mudando também na vida da igreja. E nós precisamos estar dispostos para as mudanças. As mudanças nem sempre são más em si mesmo. Fazem parte do desenvolvimento de qualquer sociedade. Eu acho que, para não ficar toda hora a mexer, vocês têm álcool aí? Então eu dizia, as mudanças estão para o bem da sociedade, para o bem da igreja. E precisamos aproveitar todas as mudanças. Mas nós precisamos estar prontos para as mudanças. E quando não nos aprontamos para elas, elas nos surpreendem. E é por isso que nós vamos abordar uma dessas mudanças. Olha, por exemplo, algumas frases que a sociedade hoje entende como sendo frases infelizes de pessoas que não visualizaram o futuro. Pessoas que diziam, por exemplo, eu estou a pedir, eu não consigo, isso aqui não acede, pastor Vinte. Mas tá aí. Tá. Tá bom. Pronto, eu dizia aqui frases infelizes. Uma delas é essa. Quem pode ler para mim? Pode ler então. Tudo que tinha que ser inventado já foi inventado. O que é que vocês acham? Tudo que tinha que ser inventado foi inventado, é verdade? Por isso é que dizem, são frases infelizes. E esse homem foi responsável pelo registro de patentes dos Estados Unidos da América. Disse isso em 1899. E se ele ressuscitasse, poderia se surpreender com a quantidade de invenções que a nossa sociedade resistiu, que o mundo resistiu. Isso é um apelo para não se acomodar. Muitas vezes nós também agimos assim. Pensamos que o mundo que temos está completo e não se mexe. Mesmo na igreja, os colegas pastores enfrentam um desafio do tipo, anciãos e pastores, e muitos dos secretários estão aqui presentes, enfrentamos um desafio do tipo, quando é uma medida disciplinar, de 1 a 12, diz o manual, quando o manual diz de 1 a 12, está a subentender o quê, irmão? Secretários, diretores de comunicação, anciãos, pastores, está a subentender o quê? De 1 a 12. Nós disciplinamos os membros de 1 a 12, significa o quê? A disciplina entre um mês, o mínimo, o máximo, significa que o membro pode apanhar a disciplina de quantos meses? Começa com 1, não diga 2, pode ser 2, pode ser, mas na vossa realidade o 12 não é bom, o 12 é o habitual. Nós resistimos a mudanças. Não se mexe. É 12. Pastor se mexer no 12 aqui vai ser problema.
Como assim? Antes de 2020, nós usávamos máscaras? Não. Veio uma circunstância e nos impôs isso. Nós precisamos abrir a mente para as mudanças. Se o manual prevê essa possibilidade, nós precisamos ser flexíveis. Não é que o meu filho apanhou 12, todo membro que cometer a mesma situação, cometer o mesmo pecado, tem que ser 12. Não existe isso na realidade adventista. Mesmo nos tribunais seculares, a disciplina, ou não diria disciplina, como é que se diz? As penas, obrigado pastor, as penas se dão de acordo com algumas circunstâncias, algumas situações. Uma delas é que você coopera com a justiça, diz colaborar com a justiça, se submete à informação que você presta. Alguns até depois de cometer se apresentam mesmo, não argumentam do mesmo jeito na igreja. Há membros que você cometeu, ele vem e diz assim: eu fiz aquilo, ancião, pastor, eu fiz aquilo. Gostaria que a igreja ficasse livre para fazer o quê? Para tratar o meu caso. E aquele que a igreja toda sabe mesmo que ele fez isso, e ele diz: não, eu não fiz. E não temos prova. Todo mundo a falar não tem prova. Vocês lutam, sai comitê, vai comitê, sai comitê, vai comitê, até que um dia, sem mais saída, se descobre que é mesmo ele. Não tinha mais saída. Um recebeu 6 meses. Esse também recebe 6. Esse que está assim resistente, que não colaborou, 12. E a pessoa que voluntariamente veio ter conosco, também 12. Mas fazemos o quê? Fazemos a mesma coisa. E não, aqui na igreja é mesmo assim. Mas vamos lá a essas invenções, eu dizia, a essas frases infelizes. A outra é essa. Reflitam ainda. Dizia esse homem, não é? De Paris, um professor da escola de guerra de Paris, de que aviões são brinquedos interessantes, mas sem valor militar. Vocês acham? Talvez no tempo dele. Hoje, os aviões são máquinas de guerra. Outra invenção é essa, outra frase infeliz é essa. Acha? Olha o que dizia esse homem, né? O jornal norte-americano, 1939, esse famoso jornal norte-americano. Ele diz que a televisão nunca será concorrente do rádio. Por quê? Porque a pessoa, para assistir televisão, tem que fazer o quê? Tem que sentar. E as famílias não têm tempo para sentar e começar a assistir televisão. E o que vocês acham hoje? Não foi, né? Às vezes resistimos à mudança. Olha a outra. Dizia esse homem, presidente do conselho da IBM, no ano de 1943. Olha o que ele diz: no mercado mundial há lugar talvez para 5 computadores. E hoje? Mas olhem esse. Alguém que queria desencorajar Ford para fabricar essa viatura com a marca do seu nome. Ele dizia assim: o automóvel é só uma novidade. O cavalo veio para ficar. Quantos andam de cavalo nessa província de Malás? E nós continuamos, né? Com essas afirmações. Dizia o outro, esse homem, que é fundador, não é? Fundador do digital, em 1977. Ele diz que não há motivo para ter um computador em casa. Hoje, não ter um computador em casa já significa desatualização. E diante disso, olha o que o texto bíblico diz. O texto de Romanos
12, versículo 2. A palavra do Senhor diz aí: não vos conformeis. O que é isso, nos conformar? Há uns que entraram na secretaria, até no momento que vão sair, não vão mexer em nada, só vão adicionar número de membros, preencher relatório, ata, não vão fazer nada. Há comunicadores que estão aqui, não vão fazer nada, não vai mudar nada. Olhe, eu sei que a igreja aqui, por exemplo, está em construção, mas se tivéssemos uma igreja acabada, o que o diretor de comunicação teria que criar aqui nessa igreja? Tente lá me ajudar. Sim? Um letreiro. Depois? Identificadores das portas. E depois? Mais? Sim? Não percebi. Uma rádio e televisão. Mas, não estou falando aqui a nível aqui, da igreja só. Aqui. Mas o quê? Localização do coro. E se a escola sabatina fosse feita aqui dentro, faria o quê? Identificar as classes. São coisas práticas. Além do mais, os WCs da igreja, aquilo é comunicação. Alguns dizem comunicação e imagem. A pessoa que entra tem que saber: se eu quiser ir ao quarto de banho, é aqui. Porque tem pessoas que quando entram num auditório ficam constrangidas para levantar e perguntar ao outro. Às vezes você está colocado num sítio e você não tem nada que informa. E nas nossas igrejas aí, as igrejas que já acabaram, nós identificamos as áreas pela fé, né? Tudo pela fé. Não vos conformeis com este mundo, mas serem transformados pela renovação. Renovação. Subentende aqui inovação também. Renovar, fazer de novo. Mas tudo para a glória e honra do nome de Deus. A Bíblia tem conselho para todos os assuntos. Mas continuando, secretaria ativa e dinâmica é indispensável que atue dessa forma. Secretaria ativa e dinâmica precisa fazer mais com menos. Você não precisa ter todas as condições. Falamos um pouco disso ontem. Todas as condições. E o pastor Abel ontem partilhou conosco a história, a experiência de uma das igrejas. Não sei se de que distrito. Pastor Abel, a experiência que ontem falou de que igreja? Fora daqui da cidade de Malange, mas que você consegue localizar todos os arquivos. E o armário é de quê? De bambu, né? De bordão. Tudo localizado. Acho que lá não tem computador. Não? Nem telefone tem. Você pode fazer mais com menos. E é isso que se chama inovar. Simplificar agendas, atas, arquivos. Responsabilidade de uma secretaria dinâmica. Simplifique para facilitar a compreensão. Encontrar novos caminhos, objetividade. Não use sempre os mesmos caminhos. Seja criativo, usando novos caminhos. Seja rápido na transferência dos membros. Celeridade é outra característica de uma secretaria criativa e dinâmica. Rápido no acesso às informações. Procura ser rápido. E também aprontar, produzir rapidamente os relatórios que são necessários. Então nós teríamos uma secretaria vitoriosa, vencedora, quando ela
tivesse essas áreas, não é? Quando tivesse uma secretaria habilidosa, quando você tem uma secretária habilidosa, um secretário habilidoso, você tem uma secretaria vitoriosa. Você também tem uma secretaria vitoriosa quando você tem uma secretária ou um secretário conectado não só a nível da internet e informações, mas também com outros colegas e outros níveis. Os colegas das igrejas, com a missão e outros níveis da organização. Nós teríamos uma secretaria vitoriosa se tivéssemos secretários e secretárias atualizadas, que não se limitam, estão sempre atualização. E atualização é o quê? O curso de secretariado que você fez há 5 anos ou 10 não se adequa mais para o tempo de hoje. Se atualize. Há muita coisa que mudou. Há anos, secretariado executivo era apenas uma área para um telefonista, para alguém, para um atendente. Hoje ele é uma profissão. Então as coisas estão a mudar. Secretaria vitoriosa também teria um secretário ou uma secretária corajosa. Teria um secretário e uma secretária consagrada. Nós pensamos muitas vezes que o secretário é só um técnico que cuida de atas, cuida de informações e não é um líder espiritual. A secretária é também um líder espiritual. E tem que ser alguém consagrado, porque lidera a igreja através da sua área. Secretaria vitoriosa precisaria ter uma secretária, um secretário que se envolve no trabalho, na vida da igreja. Secretaria vitoriosa precisaria ter um secretário ou uma secretária preocupada com o próximo, vida do membro. Onde está o membro? Para promover as atividades de resgate. Vou vos fazer uma pergunta curiosa. Por que a secretaria tem que cuidar dos projetos de resgate, recuperação e conservação dos membros? Por quê? Irmãos, anciãos, secretários, diretores, por que a secretaria deveria promover a atividade de resgate ou conservação de membros, recuperação de novos membros, busca dos perdidos? Meu querido, ali atrás, dá para falar um pouco mais alto? O secretário conhece os seus membros. Como é que conhece os membros? A vida da igreja está na mão do secretário através do quê? Ficheiro. Todo o registro do membro, quem o tem? Secretário da igreja. Quando se aplica uma disciplina, quem sabe que venceu o tempo? Secretário da igreja. Quando se dá uma disciplina, quem já sabe que vai terminar o mês tal? Secretário da igreja. E quem também sabe que depois da disciplina terminada, o membro já não está a vir? Secretário da igreja. E através desses dados que ele dispõe, vai promover essas atividades de resgate e conservação de membros. Nosso papel é mais do que, nossa tarefa é mais do que redigir atas. Mas, dentro dessa realidade, nós precisamos nos fazer essa pergunta: será que a nossa secretaria é vitoriosa? Alberga esses itens que nós abordamos aí? Talvez sim, talvez não, mas poderíamos refletir. E um pouco antes de entrarmos no ACMS, como ter uma secretaria excelente? 3 itens básicos. Secretaria excelente é aquela que está sempre a atualizar a relação dos seus membros, atualizar as informações, atualizar os cadastros. Isso é muito inclusivo, muito abrangente. Atividades indispensáveis à secretaria. Atividades indispensáveis, você faz tudo, mas aquelas que são indispensáveis, eu vos apresento, são essas. Primeiro,
acesso à CMS. É isso que nós vamos falar daqui a nada. Padronizar os livros de atas da igreja. Padronizar os livros de registro da igreja. Padronizar os livros de casamento e atualizar o cadastro dos membros da igreja. Pastor é outro parceiro na secretaria da igreja. Como podem atuar, pastor e secretário? Como podem atuar? Eles têm essa parceria aqui. Pastor participa dos encontros da secretaria. Por isso eles são nossos participantes nesse simpósio. E podia ser também na igreja. Pastor integra a comissão do GER. E o que é GER? É Grupo Especial de Revisão. Esse grupo substitui as conhecidas reuniões administrativas ou aquelas reuniões de chamada de quê? Chamada de nomes. Chamada de nome. Quando vocês querem atualizar os membros da igreja, não tem convocado os membros para chamar. Isso já é coisa do outro mundo. Isso é coisa do outro mundo. Hoje se propõe uma comissão composta pelo pastor, o secretário da igreja, o ancião da igreja. Ele pode convidar também antigos secretários que conhecem os membros da igreja, antigos anciãos da igreja que conhecem os membros da igreja. Uma comissão que pode ser mínima de 3, pode ser 7, 5, não precisa chegar a 11, a 15, pode variar, no mínimo, pelo menos, no mínimo 3 pessoas. Esses membros o que vão fazer? Porque se entende que conhecem, desde dos atuais secretários, ancião e pastor, e também adicionado neles, nessa comissão, os antigos secretários da igreja que já cessaram, os antigos anciãos que já cessaram, e antigos membros que conhecem bem a igreja, são convidados a integrar essa comissão. A secretaria apronta a relação nominal e nós então nos encontramos. Reúne-se e nós vamos. Cada componente da comissão vai ter uma lista. Mas se formos com um secretariado mais atualizado, além da lista tem os ficheiros da igreja. Todo membro está nos ficheiros. Além dos dados tem o quê? Tem o quê? A foto dele. Então nós distribuímos as cópias aos membros da comissão. E vamos lá. Irmão Adão Manuel, Abel Manuel, conhecido. E Adão não sei quem, conhecido. Aqueles que forem desconhecidos, vamos pôr a parte, numa lista como que de desconhecidos, ou à procura de paradeiro. Vamos selecionar e se identificarmos 10 a 20 irmãos que não estão localizados. Então nós vamos levar os nomes à comissão da igreja, ao comitê da igreja. Olha, fizemos uma busca, uma revisão no nosso ficheiro e nós demos a falta desses membros. Trouxemos aqui para saber se alguém conhece. A comissão também vai nos ajudar. Se identificarem 5, demos baixa e continuamos com os 15 que restarem. Se a comissão não conseguir localizar, nós comunicamos quem? A igreja. E ajudam na procura. Mas se não conseguimos localizar ainda, o sistema antigo seria enviar a lista na missão para ser publicada na lista dos desaparecidos. Mas o ACMS também prevê uma área de localização de membros desaparecidos. Mas vamos então, depois temos apresentar relatório trimestral, é outra parceria, pastor e secretário, acompanhar o programa de atualização dos cadastros e manter o programa do discipulado em funcionamento. O discipulado é um programa que visa curar o desaparecimento do membro. Se descobriu que quando o membro está ocupado, se envolve no trabalho, a possibilidade dele desistir da fé é pouca. O discipulado precisa começar. Então vamos ao ACMS. O ACMS tem esse logotipo. O logotipo do ACMS é aquele lá que está bem ali no logotipo do ACMS. E vocês vão ver que o ACMS é uma sigla na língua inglesa que significa o quê? Sistema de... Leiam, irmão. Sistema de quê? Sistema Adventista de Gestão de igreja, é a ACMS. Os que leem inglês sabem.
sabem descodificar isso. É esse o famoso ACMS. Então, como é que se acessa o ACMS? Para você ter acesso ao ACMS, a esse sistema que é online, para você ter acesso a esse sistema, você precisa ter um dispositivo de acesso à internet. Significa que é isso? O que é o dispositivo? O que é que superintende dispositivo? Com acesso à internet? Não, telefone, mas que? Um computador e outros meios. Podia não ser um computador, podia não ser um telefone. Temos outros meios, quais? Por exemplo, um iPad, um tablet. Tem vários meios de acesso à internet. Mas, além desse meio, além desse dispositivo, você tem que ter um telefone, um computador, um tablet para ter acesso. O outro item é que você precisa ter um e-mail ou um endereço eletrônico, ou então a ficha de membro. Você precisa ser um membro ativo na igreja onde você está cadastrado na função e tem acesso a esse sistema, sejam membros quanto os coordenadores do ACMS na igreja local. Precisamos também ter esses navegadores. Você pode acessar com esses navegadores. Nós temos o Google, né? Temos o Google Chrome, temos o Mozilla, temos o Safari, mas também temos aí o endereço. Você pode ter esses instrumentos todos e aceder a esse endereço, ou seja, esse site ali, que é acms.apex.adventistas.org, e você acede ao ACMS. Mas não terminamos por ali. Além desses dados, você precisa também ter esse. Você precisa, né, ser um usuário, tá? Precisa ter um nome para entrar e precisa ter uma senha para aceder ao ACMS. E quais são os recursos disponíveis no ACMS? O que é que podemos fazer no ACMS? O ACMS é tudo que o secretário faz fisicamente e muito mais. É um sistema completo, tudo se faz lá. Então nós temos aí, você tem o cadastro de membros, você pode cadastrar todos os membros no ACMS, nesse sistema. Você também pode pesquisar a localização do membro, porque lá vai ter endereço e vai ter até você localiza a igreja. O ACMS, você pode ainda fazer movimentação de membros, significa você pode fazer a transferência do membro de uma igreja para outra e receber também, não é? Pode fazer a remoção, pode aplicar a disciplina lá, censura ou remoção, tudo se faz no ACMS. Através do ACMS você pode ter disponível a lista de todos os membros da igreja e ter acesso às outras informações. Tudo isso você encontra nesse sistema completo, o ACMS. Você precisa de um tempo, o mínimo de um mês para aceder, para ter acesso ao ACMS. É o período de acesso lá. E normalmente aqui na missão quem coordena o ACMS é o Fábio. E o Fábio está lá. Vai vir daqui a nada me ajudar. Vem já aqui à frente para tentarmos aceder aqui ao ACMS. E ele tem essas vantagens. Depende, você pode ter acesso, no caso dos pastores ou do Fábio que lideram, que coordenam o ACMS, os diretores da igreja local, os coordenadores ou os secretários da igreja local, a duração normalmente é de 1 ano. E eu vos pergunto, 1 ano por quê? Entendem que 1 ano por quê? O tempo de quê? De mandato. Quando você cessa, automaticamente expira a sua senha e não tens mais acesso ao sistema. Quem vier, se a igreja tiver um e-mail, pode usar o mesmo, mas vai mudar alguns dados, inclusive vai ter um novo usuário e uma nova senha. Isso é para facilitar também a proteção dos dados da igreja. E agora, aqueles que estão na missão, também pode corresponder ao tempo de mandato.
Se é 3 anos, a senha pode ter a duração de 3. Para a união, 5 anos, pode ter a duração de 5 anos também. Então, as vantagens do ACMS são essas. Você atualiza de forma imediata os dados da sua igreja, as informações da sua igreja. Você economiza recursos, evita papéis, evita perder tempo a escrever. Você é muito mais rápido. A outra vantagem é a facilidade e agilidade que o sistema oferece. Você encontra tudo lá, membro tal, você lhe localiza, telefone dele você acha. E a amplitude das informações, muito abrangente. A confiabilidade dos processos. Enquanto o seu ficheiro na igreja pode queimar, pegar água e desaparecer, o ACMS guarda lá está lá conservado online. Não entra barata nem ratos. Chuva não chega. Então é muito mais confiável. Você pode perder os dados, vai lá e encontra tudo. E se a igreja não puder aceder, o secretário fez alguma coisa que não pode aceder, vai à missão, resolve e tens acesso aos dados. E quais são os desafios? Nós temos também desafios. Além das vantagens, temos esses desafios. Muitos de nós não acompanham a dinâmica do ACMS. E por conta disso, às vezes, uma igreja pede uma transferência, o outro secretário demora em dar resposta. O outro desafio é a atualização de ficha de membro. Muitas vezes passa meses e os secretários não atualizam. E você pode atualizar sua foto. Se você cadastrar um membro sem foto, em algum momento recolhe as fotos e pode atualizar. Ajuda. Outros desafios são os dados básicos, por exemplo, os endereços, sexo, data de batismo, informações complementares e foto. Muitas vezes enfrentamos dificuldade em obter isso. A atualização do cadastro da igreja, a atualização da lista dos oficiais e a digitação das fichas batismais. Mas vamos agora tentar ver como nós podemos aceder ao ACMS. Fábio, nos ajuda agora? Pode manejar. Pesquisa ainda o seu nome. Ok, vamos. Não vai no seu nome. Vamos. Começa aqui no membro. Ok. Lá na parte de cima. Olha ali. Nós vamos batizar um membro que não está na nossa lista ou não está na nossa ficha de cadastro. E nós então pegamos ali, pesquisa novo. Está lá disponível. Pesquisa novo, ele acessa. Infelizmente não está tão visível. Os irmãos não conseguem ter. Como 2 o Fábio está a tentar ampliar aqui. Ok. Como ele é novo, vamos abrir aí a ficha nova. Olha o que o sistema faz. Está aí, novo membro. Se é novo membro, nós vamos lá, clicamos, o sistema busca. Isso não está tão rápido por causa da internet. Então, já abriu. Vamos lá então. Antes de aceder, antes de você inserir, você precisa saber. Às vezes esse sistema, essa parte pode ser feita no começo, mas vamos começar, outras vezes pode ser no final. Vamos começar com o nome e o sobrenome. Coloca Osvaldo Vuns. Um membro que ainda não está no sistema. Exato. Vamos já lhe cadastrar aqui. Se tiver alguém aqui que não tem o nome da igreja e não esteja cadastrado. Só que tem que ter a ficha. Não temos aqui a ficha preenchida. É novo, faz de conta. Para esse processo, existem fichas de cadastro. E, infelizmente, não fomos a tempo de imprimir e distribuir. Existem fichas de cadastro de membro. O sobrenome vem aqui.
coloca e vai, é opcional a data, aí o nascimento, você pode procurar também com o nome da mãe, uma das coisas. Minha mãe é Luzia Joveta, pode colocar aí. Vamos lá na busca, vai pesquisar, o sistema vai procurar para saber se esse membro já existe ou não, ou realmente é novo. Olha lá o que aconteceu. Vocês viram? O membro foi localizado. Ele estava para inserir o membro no sistema e localizou o membro. Olha lá, o Osvaldo Vuns nasceu a quanto? A 28 de maio. Está ali o dado. Nasceu a 28 de maio. A mãe está aí. E a igreja dele é onde? Como? A igreja de Hebron. Se tiveres que adicionar o sistema, nós teríamos algumas, a menos que você mude datas, mude dados básicos. Se você pôr mudar alguns detalhes, ele pode aceitar alguma duplicidade. Mas se você seguir do jeito que se preenche a ficha, é livre. Então, se o membro não fosse encontrado, vamos dar um nome de um membro que não está aqui cadastrado. Quem é que não tem o nome no ACMS? Aqui. Aqui o irmão não tem, vamos lá então, tentar. Como é que é seu nome? Sim, pastor 20. Sim. Exato. Por favor, agita. Para acessar, entra no sistema e procura Portugal. Aí entra e me localiza. Já entra, ele sentado ali e está sendo checado no sistema integrado da igreja. E já localiza um membro batizado. Porque o sistema também, se tiver em censura, ele vai te dizer. Se tiver censura, se tiver sobre disciplina, explicou há bem pouco tempo, de 1 mês ou de 2 meses, uma disciplina. O sistema vai dizer que, olha, atenção, você não vai ver membro sim, mas está sob sanção. E já te diz quando é que a disciplina dele termina. Também termina. Eu estou a ver os meus irmãos aqui. Fique bem atento nesse sistema e vamos promover o sistema. Eu pedi porque, se uma pessoa não está no sistema, vamos levar sempre papéis. Se está no sistema, pode vir no Brasil, qualquer parte, vão entrar no sistema, vão chegar com você da Igreja Central de Malás, você é batizado, ou não é batizado, ou tem problemas espirituais, e lá você não te permite fazer qualquer trabalho. Entendeu? Sim. Entendeu? Sim. E a meta da divisão é que até 2022, por conta da pandemia, talvez. Exato. Todo membro batizado admitido até um dia tem que estar cadastrado. Esteja cadastrado. Por isso é que estamos a introduzir aí, para entender que deve o secretário colaborar com a missão para o sistema de cadastramento de quem? Do membro. E o secretário que está aqui ainda não está cadastrado, quer dizer que ele não conhece nada do sistema ACMS. Entenderam? Pastor, sim, pastor Francisco, por favor. Obrigado. É para dar uma mão subsídio.
porventura seu membro está sob sanção e a igreja não tiver o sistema em funcionamento, sempre que a igreja não tiver o sistema em funcionamento e sancionar um membro, deve enviar o relatório à missão, para que a missão introduza os dados da disciplina de cada membro. Não sei se ficou claro. Porque você não, nessa altura, como igreja, o teu sistema não está funcionando. Você ou talvez não tenha computador. Isso no caso de secretário, cujos membros já estão no sistema, disciplinou e não atualizou. Não atualizou. Exato. Envia o relatório à missão, para que a missão introduza os dados e atualizarem A disciplina. A disciplina. Ok. E a outra, de qual modo, se porventura todos os teus membros estão batizados e você batizou, ou se alguns membros não estão batizados, entregue a ficha, ou melhor, preencha os dados dos membros. Depois de ser preenchido, envia as fichas à missão, para que a missão possa introduzir os dados dos membros no serviço. Bom, pastor Francisco, só para dizer, a responsabilidade de cadastrar o membro é do secretário de onde? Da igreja. Por que a missão, por que o pastor Francisco está falando da missão? Por conta de algumas igrejas que não têm condições de fazer isso. Para aquelas igrejas que estão distanciadas e não têm como aceder à internet, então vai-se lá, faz-se o cadastro, recolhe-se os dados dos membros e trazemos para a inserção no sistema. A missão aí ajuda. Mas as igrejas que estão aqui na cidade, o membro consegue aceder à internet, tem computador, devem fazer isso para se experimentarem. Daqui a mais uns poucos anos, vocês não terão mais papéis, então precisam se adiantar. E seria bom se alguma igreja aqui se desafiasse a ser a primeira. Em Luanda temos igreja que todos os membros já estão no sistema. E muitos deles já experimentam fazer quase tudo. Quer pedir transferência, não usa mais. Só acede ao sistema, pede. A igreja que é pedida a transferência já vê uma notificação, como que você recebesse uma mensagem, uma notificação a dizer, não, transferência pendente. E você entra e depois de votar vai colocar o número de voto, o ano, a data e envias a transferência. Tudo rápido. Então vamos, tu és novo, nome? Alberto Antônio. Alberto Antônio, vamos ver se ele... Você só tem 2 nomes? Ok, e ele já reservou outro nome para ali. Né? Como é que é o sobrenome? Ginga. Com J, G? Com G. Vai G. Muito bem. E vamos então, a sua mãe, nome? Joana Francisco. Joana Francisco, vamos lá procurar para saber se esse irmão já está no sistema ou não. Por que isso? Porque alguns nos enganam. Ele teve problema não sei aonde, sabe que a missão e a igreja não vão chegar lá e diz, não, eu sou novo. Mas se tiver no sistema, ele é encontrado. E vamos ver aqui se Alberto nos enganou. Olha, o sistema diz que ele não está no sistema. Reduz só mais. Se não é encontrado, então nós vamos clicar aí, não encontrado. Vamos clicar, não encontrado. E ele vai procurar. E ele já traz aí alguns dados básicos. Ok? Tá? Então vamos lá. Tipo de cerimônia. Muito bem. Aqui são as formas como o membro entra no sistema. Está a entrar como que? Batismo é novo. E está a entrar com o batismo. Qual é outra forma de se entrar na igreja? Profissão de fé ou então rebatismo. Ele, no caso, é batismo. Colocamos e ele vai pedir outras áreas. Data do voto.
a igreja votou o batismo. Vamos fazer de conta que foi no dia 15 de março. 15 de março de 2021. O sistema já nos ajuda com os dados. Aquele foi o dia do voto. O voto pode ser no mesmo dia ou antes. Então vamos lá, na data da cerimônia, foi batizado no dia 20 de março. Vamos por 18 de março. Ok. E vamos pôr o número do voto. O voto, isso também é outra forma, o pastor Vinter depois vai falar isso na redação de atas. Temos que ter o ano completo. No caso seria 2021, o voto, 2021. Depois o que vai? Hífen. E vai o número do voto, pode ser 015. Se for por voto especial, você vai colocar o voto especial, mas quem vai validar é a missão. O voto especial normalmente não se aplica muito à nossa realidade. É mais nas realidades assim, europeias, americanas, onde o membro, para ser batizado, algumas áreas, precisa se casar pelo civil. E se vive maritalmente, tem que ter um voto especial. Então, como não é nossa realidade, vamos esquecer. Então vamos... O lugar onde ocorreu o batismo. Aí que está a dizer Igreja Nova Jerusalém. Por que já está a propor igreja? Porque essa é a relação das igrejas desse sistema. A Missão Nordeste tem as igrejas todas aí, para não ter que digitar novamente. Se a igreja já está no sistema, vamos na igreja. Vamos então saber o lugar, se foi... Onde é que foi batizado? Então, também é possível. Pode dizer Rio Malange. Rio Malange. Qual é o evento? Foi um batismo normal. Ok. Rio Malange. Sim, lugar do batismo, Rio Malange. Pastor oficiante. Pastor que te batizou. Que ano? 2014. Tão novo, 2014. Uns aqui foram batizados nos anos 80, ainda se lembram. E como ano de nascimento, nem se lembra. Vamos, o mês também não se lembra. Qual? Junho. Vamos pesquisar aqui, dia 15 de junho. Pastor oficiante nem se lembra. Assim nos... É de Luanda? Ei, vamos, um de Luanda, vamos colocar pastor Francisco Kisanga. Francisco Kisanga. Quem foi seu instrutor bíblico? Irmão João Pontifus. João Pontifus. Se tiver um segundo, também podemos colocar. João Pontifus. Então nós vamos abaixo, buscar outros dados. O sexo. Não se preocupem com o código. Logo que terminar o processo de cadastramento, ele já vai gerar um código. Vai ser o código de membro. E esse código é só um. Tens o código, esse é o código. Então nós vamos ao nome, já está aí Alberto, está ali. E nós vamos ver masculino, data de nascimento. Já nos deu data de nascimento. Qual é a data de nascimento? 9 de abril de... Como? 1998. Muito bem. País de nascimento é Angola. Lugar do nascimento, onde é que nasceu? Malange, aqui sede, né? Ok. Malange. Pronto. Está vendo que já veio Malange, porque é a região aqui. Então, vamos lá. Conhecido como, tens algum nome? Vamos lá. Nome do pai é alternativo. Nós podemos pôr, precisamos preencher o nome do pai? Antônio Andrade. Antônio Andrade.
Ok. E nós podemos ir então ao endereço. Ele tem essa foto completa. Vamos ao endereço, colocamos aí, não sei qual é a sua rua, o bairro está ali, rua, casa, número. Mas a rua? Zona 7 da Machinde. Rua, a rua, essa é a zona, a rua nem sabe. Nossas cidades, tudo é um milagre. Não se localiza. Como é que é? Djalma de Azevedo, vírgula, Djalma de Azevedo. Azevedo. Bairro Machinde. Machinde é aqui bem próximo, né? Caixa postal, não tem. Vamos então ao país em Angola, cidade, Malange. E depois vamos ao telefone. Telefone 921. Nós só estamos a experimentar aqui. Estamos a experimentar. Lhe cadastrar, ele nem sabe a data do batismo. Não sei onde é que vamos encontrar. Só você tem isso. Se perder o certificado, pior ainda. Tá consigo? É. Então, irmãos, nós temos isso. Ele inclusive pede RG, é o documento de identificação, normalmente é o bilhete de identidade. Depois tem a profissão, se tiver, o e-mail da pessoa, se tiver, colocamos. E o estado civil também nós colocamos. Aí depois vamos a outra coluna de informações. À medida que vamos acedendo, no final ele vai pedir para gravar. Mas como estamos a fazer experiência, não vamos fazer isso, porque ele não tem os dados completos. Se tivesse já aqui a ficha cadastro, nós poderíamos colocar. Aí depois pediria a igreja, né? A igreja dele. Vai pedir também a religião anterior, isso para termos o histórico do membro. E também no final temos a estatística para saber se os que nós batizamos vêm mais da católica ou se vêm de que igreja. Então o sistema nos dá essa estatística. Esse é quando nós queremos cadastrar um novo membro. E você não vai fazer sem qualquer orientação. Nós temos fichas que a secretaria aqui da missão vai vos distribuir, vai dar a todas as igrejas, para serem entregues aos membros. O normal, o melhor a ser feito é que a secretaria constitua uma equipa. Uma equipa pode ser de 10 ou mais jovens, não só jovens, de pessoas e que tenha boa grafia. Muito bem, obrigado. Nos traga só essa ficha. A ficha é mais ou menos essa. O nosso amigo aí já se antecipou. E ele propõe aqui as formas de entrada: batismo, rebatismo e profissão de fé. Se for profissão de fé, você tem que dizer o motivo por que ele está sendo recebido por profissão de fé. Preenche-se isso para evitar que o membro coloque dados não do jeito que a secretaria deseja. Vamos pedir documentos básicos, tipo a cópia do bilhete, a cópia do certificado de batismo, e o número de telefone, se tem e-mail, coloca. E nós vamos ter uma equipa do secretariado que vamos, depois de cadastrar todo membro, assinar, se preenchesse essas. Na minha igreja, o que se fazia? Eles faziam assim: olha, amanhã domingo 21, queremos a presença de todos os irmãos da letra A na igreja. E todos da letra A apareciam naquele domingo. Se pedir os dados dele, por favor, compareçam com bilhete de identidade, cópia do certificado de batismo e tudo mais. Porque tem informações que só a pessoa pode dar. Então nós recolhemos. Irmão, não é todo mundo nas fichas. É assim que nós vamos sentar e introduzir os dados aonde? No sistema. É assim que acontece. Então, é assim, só podemos aceder ao sistema de transferência de membro também quando o membro já está inserido, a censura quando o membro está inserido, e nós podemos também gerar, vamos ao relatório.
Essa é uma parte, nós já vamos terminar. Pode ir ali. Exato. Aqui. Sim. A igreja. Ok? Vocês estão a ver aqui, por exemplo, transferência. Transferência. Ele busca, queremos transferir o membro. E tem também a parte do relatório. Fábio, vamos indo no relatório, já que a transferência não abre. Vamos lá no... Pronto, abriu a transferência. Olha aqui. Olha os dados que vem aí. Igreja. Qual é a igreja? Membros a receber. Igreja. É a sua igreja. Depois o nome, código e o e-mail. Você coloca. E depois vai pesquisar. Vamos colocar o nome da igreja. Sim. Central Malange, vai lá vai colocar um nome. Pode ser, você pode procurá-lo. Central Malange. Não, põe só Central Malange. É que é verdade, em alguns casos está assim, né? Malange. Aí vem aqui o nome. Nunca tem que ser um oficial daqui. Colocar ainda Fábio de Matos. Vamos colocar aqui Fábio de Matos. Fábio Alfredo de Matos. Vamos tentar buscar. Ele vai fazer a busca. Esse é no caso de membros que você quer receber, você solicita. Ele está a buscar. Isso é a lentidão da internet. Infelizmente, vamos num outro dado, vamos ainda. Igreja Central de Malange. De Malange, vamos tentar. Sempre que algum dado não está certo, ele não busca. Está a mostrar como não tendo registro. Vamos a um outro dado. Vamos ainda aí nos membros. Volta. Nós estamos a nível da igreja. Local. Sim, temos que ir Escala a nível da tem. missão. Exato. Mas pode apagar e vamos aí na solicitação. Bom, que dado vocês gostariam que nós idealizássemos aqui? Alguma coisa que vocês acham que é preocupante e se o sistema responde? Disciplina de membro. Vamos ainda. Desaparecido. Temos que pesquisar o membro. Exato. Vai. Sim, aí mesmo. Como é prática, se todos tivéssemos computador, seria mais dinâmico e se tivéssemos cadastrado. Dá essa preguiça porque... Então, vamos aqui, coloca lá um nome de quem já está cadastrado. E vamos ver se o sistema vai nos ajudar. Tipo de pessoa, o que é que diz aí? Tipo de pessoa. Vamos lá ver. É membro. Não, pode deixar. Vamos lá então. O nome. Abrindo a seleção. O nome. Põe alguém daqui que sabes que está no sistema. Só tem que estar ali a nível da missão, porque aqui está a nível local. Está a igreja. Eu agradeço. Se tiverem a questão, apresentem, enquanto ele está fazendo essa busca, para não ficarmos parados. Tu estás cadastrado em que igreja? Igreja Central. Podemos experimentar, mas vai ainda na missão.
Tem alguma dúvida que nós podemos? Estão muito calados, irmãos. Estão acompanhando, né? Ok. Sim? Uma questão ali, eu não sei como é que você já o processo da CMS traz essa questão. Por exemplo, temos um membro que foi eliminado. E a igreja não vai ver as coisas corretas, ou risca ou não. Esta pessoa. Sim, reponha só para os outros também ouvirem. Queria saber se o ACMS já traz também esse elemento, porque nós temos tido esses problemas nos livros da igreja quando há uma remoção do membro. Não às vezes o correto esse elemento ou risca essa pessoa. Ok. E não sei se o ACMS já tem esse elemento, se esse membro removido e amanhã se porventura for batizado, como é que vai ser? O ACMS também correta, risca, como é que esse processo seja uma inovação lá na ACMS? Tem acontecido esses problemas todos aí? Exato. Obrigado, pastor. Quando o membro é removido, sai mesmo do livro da igreja. Apagamos o nome, isso aqui é remoção. Tiramos o nome do livro da igreja. Não existe. E quando ele tiver que ser batizado, ele vai entrar como um membro novo. O sistema também faz isso. Quando você tem que remover o membro, ele desaparece mesmo do sistema. Ou seja, não vai estar nos dados de membros ativos. Mas se você quiser, se ele for na sua igreja e dizer que não, eu sou membro novo, nunca fui adventista, por isso quero ser batizado. Tem alguns que fazem assim. Então você vai acessar. Você não vai lhe encontrar na relação dos ativos, porque ele foi removido. Vai estar no inativo, então você vai encontrar o dado, o ACMS vai te responder que, olha, a situação dele, ele foi removido no dia tal, por motivo tal, e pronto, você tem a informação. Então você depois diz, não, irmão, nós acedemos ao sistema e vimos que o irmão já, afinal, foi membro e foi removido assim, assim. Esse sistema, essa forma, nós também o fazemos fisicamente. Quando um membro vem na igreja, diz que não, e nós fazemos busca. Uns dizem, não, eu já frequentava a igreja tal, eu não sei se ainda sou membro, parece que já me disciplinaram, e nós mantemos contato com aquela igreja. Só que em vez de manter contato com a igreja, se ele já estiver no sistema, você vai encontrar a realidade no sistema. E depois vamos saber o que tratamento dar. Sim. Já estamos a nível da missão. Ok, estamos na missão e vamos lá então tentar aqui dar uma, no caso é disciplina, né? Vamos ainda ver um membro aí, Fábio Alfredo de Matos. Vamos lá, na pesquisa. Então ele apresenta aí os dados. Fábio de Matos está aí, é membro da Igreja Central de Malange. Vamos lhe disciplinar. Vamos aí. Clica. Aí aquele campo. Se a sua igreja ver que o irmão Fábio, que está sendo procurado na Igreja Central, na igreja de Filadélfia, está aqui, eles vão notificar, olha, ele está aqui, e notificam aquela igreja, e depois é que se faz a transferência. Então nós vamos tentar censurar. Censura. Está aí. Olha aqui como é que o sistema prevê as censuras. Você, se não responder isso, o sistema não avança. Primeiro pergunta, o membro a ser censurado foi visitado? Vamos colocar que foi. O que ele fez para ser disciplinado? Quebrou algum princípio? Só pode ser. Então, quebra de princípio. E agora vamos colocar data que o membro foi notificado que seu caso seria levado à comissão da igreja. Nós fazemos isso. Fazemos isso. É obrigatório. Isso se chama valorização do membro.
ele vai ser disciplinado. Nós temos que lhe comunicar, irmão, o seu nome vai ser tratado no comitê da igreja, no dia tal, às 6 horas. Havendo necessidade de comparecer, fique à vontade. Você não precisa inventar nada. Até essas notificações já temos modelos. Você só preenche e dá ao irmão. Então, se foi notificado, coloca aí a data. Vamos discipliná-lo hoje. Fábio, vamos lhe disciplinar hoje. Mas foi notificado no dia 15 de março. Ok. Data que a comissão da igreja recomendou a disciplina por censura para voto à igreja. Aí podemos também sugerir 18. Continuando, data em que o membro foi notificado que seu caso seria levado à reunião administrativa da igreja. São casos diferentes. Primeiro foi notificado que o seu nome vai ser tratado onde? No comitê da igreja. Agora, tem a data também em que a comissão, o conselho da igreja recomendou para onde? Para qual? O conselho disciplinar, que são os membros batizados. E agora que está a dizer data em que o membro foi notificado, nós também temos que lhe informar novamente que o seu nome vai ser, porque a vida da pessoa é única. Nós não podemos expor a pessoa. Por isso, se segue esse passo, ele não pode ser surpreendido. Mas muitos nossos irmãos estão sendo disciplinados, só assusta, olha, não, te bateram no chão. Olha, você já foi, mas ninguém me falou nada. E aí uns dizem, não, lhe avisar por quê? Ele não é membro, não conhece. Não façam isso. Então nós notificamos, olha, no dia, se a disciplina foi votada no conselho no dia 18, vamos lhe notificar no dia 19. E aí então nós vamos, olha aqui, data que foi votada a disciplina por censura pela reunião administrativa da igreja. Tem que ser pelo menos 15 dias depois. Por que 15 dias depois, irmãos? Tem que dar tempo ao membro fazer o quê? Apresentar o quê? Reclamação. Ele vai ser notificado que, olha, o seu caso foi assim, tomou-se esse voto e vai ser levado. Então nós precisamos notificar. 15 dias depois, 15 dias depois daria quando? Daria dia 4 de abril. Dia 4 de abril. Ok. Aí então diz, data que o membro foi notificado que seu nome foi votado à disciplina. Estão a ver? Agora que a disciplina foi votada, temos que lhe comunicar que o seu nome, você foi disciplinado. Colocamos também. 15 dias depois, nós podemos no dia... Não, aí é que é dia 4. Aí é dia 4. 4 de abril. Agora a outra data. Exato. Aqui é a igreja, na igreja. Agora aqui é a notificação. Depois que a igreja vota, só assim que... Por isso você está a ver asterístico. Se não preencher, se a data não está a aceitar. Sabe por que não está a aceitar? Não está, o prazo é pouco. Põe ainda 5 ou 10 de abril. O sistema não aceita. Não, você está a se vingar. Também não aceita. Muda ali em cima. Muda em cima. Vamos colocar aqui. Dia 4, não, aqui. No dia 4 de abril. Se você não cumpre prazo, ele não aceita o sistema. Vamos agora. Também não aceita. Calculem ali. 20. Aquela primeira data para 15 dias de bater já nos dias atuais. Não tem que ser o período grande.
aqueles 3 meses dados. Volta no 10. Pastor, Volta no 10. essa era a data do mês. Não entendi. A data do mês, como não chegamos em abril. Exato, é por isso. Não, mas exato, se calhar por isso. Vamos, continua, que a comissão da igreja recomendou a disciplina. Pode ser 2 dias, de 48 horas depois, 2 dias depois. Dia 12. Vamos. Ok. A data em que o membro foi notificado que o caso, podemos colocar aí dia 18. (18 de março 2021). Ok. Vamos lá tentar agora aqui. Data que foi votada. Olha, nós estamos muito perto, é por isso. Tem que começar em janeiro. Se podemos colocar também 2020. Muda só 2020. Mas passou muito tempo, né? Sim. Ó, tudo muda aí. Tudo muda. Coloca 2020 em tudo. Vai. Novamente. Mais lá em cima. Ele está mostrando já campo obrigatório. Ok. Vamos então. Vamos colocar. Podemos colocar dia 15 de data que foi votada a disciplina. Foi votada no dia 15 de janeiro. De 2020. 2021, aliás. Ok. Ele aceitou, porque o prazo está dentro. E agora a última parte. Data que o membro foi notificado que seu nome foi votado. Nós podemos colocar 2 dias depois ou 3. Não é problema. Pode ser dia 20 de janeiro 2021. Ok. Aí então, você não precisa, aí vai, período da disciplina. Se você colocou, vamos propor uma disciplina de quantos meses? 6 meses. 6 meses. 6 meses, sim. Número de voto. Vamos colocar o número de voto 2020. A disciplina foi dada em março de 2020, né? Ou janeiro? Março. Vamos lá colocar 2020. Vamos lá em cima para ver. Mas é antes. Vamos lá em cima. Exato. Vamos colocar no dia 20. Não, de 14. 0. Pode ser 014. 014. Ok. Olha ali. Aí ele está dizendo data do término da disciplina. Você só diz qual é o dia que colocou, que deu a disciplina, qual é o período, e ele procura. Se for, nós não vamos não vamos aplicar, porque senão ele vai estar em disciplina. Então, se fosse agora aplicar disciplina, ele poderia processar e vai te dizer já a data do término da disciplina, o dia tal e tudo mais. Essa é a forma de disciplina. Então o sistema tem tudo isso. E também vai depois vir o sistema da tesouraria, que é integrado, que é a CMS para a tesouraria, vai tratar a questão do dízimo e oferta, a vida do membro e tudo, e evitar livros e papéis. Eu acho que para esse exemplo basta. O resto precisaríamos ter mais ferramentas. Os irmãos precisavam aceder para ver como funciona. Essa é a censura, poderia ser remoção. A remoção, diferente do prazo, vamos dizer mesmo que é remoção, então ele depois vai publicar remoção inativo. Dúvidas, perguntas? Pastor, será que se a gente meter, por exemplo, um dado errado, não dá para se editar? Sim. Se colocar... Não, não precisa pegar o microfone. Encosta só. Se colocar dado errado, se edita. Edita-se. Exato. Não, você vai depois no próprio sistema, quando entrar o nome, vai te mostrar já a esferográfica, você vai editar. Tira só essa janela. Tira só.
Qualquer edição está aí. Deixe só, Fábio. Estás a ver ali? Essa esferográfica é para editar. Então você clica lá, ele te mostra. Tenta aí, Fábio. Clicar. Por exemplo, está aí. Ele acendeu ali, trouxe. Ele não tem fotografia ali. Se fosse o seu computador e tivesse fotografia no computador, acessava a imagem e viria a foto dele. Se houve troca de nome, também precisamos atualizar. E a atualização é frequente. Muito obrigado, irmãos. Tem mais alguma inquietação? Vamos encerrar essas preocupações. Sim, pastor. Porque no caso em que a disciplina passa o tempo de dar, sim. E a igreja não notificou o membro. Sim. Não resolveu, não levantou. Sim. O que acontece, pastor? Normalmente, seja pelo sistema ou de forma que nós fazemos habitualmente, quando termina a disciplina do membro, não precisa ter um novo voto de levantamento. É só dizer que o nosso irmão, que anteriormente estava nessas condições, voltará às funções ou no ativo, normalmente, sem qualquer voto mais. Porque a disciplina já te mostrou o prazo. Terminou. Continua. Sim. Um momento só para ouvirmos todos. Sim, tem um caso que o irmão da igreja pede para fazer a análise. Caso do referido irmão, né? Exato. Me deu prova. Exato. Não, é que para ser levado mesmo na comissão é porque já se analisou. E por isso é que se pede, se ele quiser estar presente para se defender ou apresentar seu argumento, ele pode estar. Nós não temos que dizer, não, o irmão não pode vir, não. Ele tem o direito de estar no comitê. Se ele dizer, não, eu quero ir no comitê da igreja apresentar a versão dos fatos, ele pode vir e apresentar. Então, a verdade é que no caso não vai no conselho sem ter sido estudado. Depois que damos prova, porque nós teremos que nos basear, não, a transgressão do irmão aplica-se, enquadra-se no item tal do manual da igreja, página 64, das razões para a disciplina do membro. Então, está localizado, nós não podemos ir no conselho da igreja sem dado nenhum. E seria bom até se a direção da igreja já levasse uma proposta. Nós analisamos e propomos ao conselho da igreja 3 meses para o irmão. Porque dizer, não, quantos meses os irmãos propõem, isso já não é prático. Sim, eu já venho assim. Ok. Sim, acho que é a interferência, né? Está pedindo para o pastor levantar. Sim. Era só para explicar que a partir do momento em que o membro é sancionado, já se cria uma comissão para fazer o acompanhamento do irmão. Exato. Então, para se fazer o levantamento da sanção do irmão, quem diz que o irmão está pronto é a comissão. Ok. Então, é mais ou menos. Sim. Quer dizer, o membro está sendo acompanhado, está participando dos cultos regulares da igreja, participa dos programas, enfim. Então, não, vimos a situação dele, mas qualquer que seja a situação, mesmo quando o membro não deu prova, se nós demos 6 meses e vimos que ele voltou numa outra situação, temos que invalidar, temos que terminar essa disciplina e depois tomar uma outra ação disciplinar, caso seja necessário, ou fazer uma outra busca. O que acontece em algumas igrejas? Não, ele foi disciplinado e ainda não deu mostra, a disciplina passou, não, ele ainda guarda. Não pode ser assim, não pode ser. Vamos... Obrigado, pastor, pela oportunidade. Na verdade, são passos benéficos para o desenvolvimento da igreja, mas a minha questão é o seguinte: como é que fica, ou seja, membros que não aceitam, uma vez com problemas espirituais, não aceitam dar mais aquele espaço à igreja neste processo?
não aceita como? Não aceita vir. Ok. Mas se ele dizer não, por exemplo, não, ele é livre. Mas temos que dar-lhe direito de, se ele quiser, vir. O que acontece em muitas igrejas, às vezes o membro quer aparecer e diz, não, não é preciso. O bom mesmo seria chamá-lo na igreja e ouvi-lo. Porque às vezes você não sabe as condições em casa dele, o pastor Vintando a dizer, às vezes vai lá, tratar, te batem lá, né? A comissão sai lá voado. As pessoas às vezes adotam comportamentos muito radicais quando se sentem feridas. Então, se puder aparecer na igreja, tudo bem. Vamos conversar com o irmão, olha, nos apercebemos disso e tudo mais. Se ele aparecer, tudo bem. Caso não, se temos motivo e ele dizer, não, podem resolver, mas precisamos ter essa ação de ouvi-lo, seguir os passos. Depois de se tomar a disciplina, lhe entregar a carta, se ele receber, tudo bem. Se não receber, temos que ter pessoas a testemunhar os passos terem sido seguidos. Sim, eu acho que terminamos. A última. Quando estava a inserir os dados dos irmãos no sistema, os irmãos batizados até 2016 para cá, o sistema não aceitou, somente de 2016 para trás. De 2016 para cá. Estavas em que ano? Fiz em 2018. Não, 2019. Talvez tenha sido problema de votos que não foram seguidos. Mesmo os votos têm que conciliar. Você está inserindo um membro agora. Com um voto, você vai dizer, foi batizado em 2017. Com um voto de recessão recente, aceita. Mas se há uma outra, se a data for diferente, ele às vezes nota incompatibilidade e não aceita. Tem que sempre harmonizar, como aqui tentamos fazer e não aceitou. Então precisamos harmonizar e calcular bem as datas. Aqui? Tem irmãos aqui? Sim. Então, nós queremos agradecer este programa. Lembro-me como se fosse hoje, aqui na Igreja Central. Na altura fui o tesoureiro aqui na Igreja Central. O pastor Francisco Esteves Domingo foi o pastor e o irmão Celestino Pereira foi o secretário. Nós já tivemos preocupados em como manter conservar os dados dos membros. E naquela época a associação mandava-nos cartões, aqueles azuis grandes, exato, para registrar os membros. E nós pegamos naqueles cartões, conversamos com o jovem Negrinho, filho do pai Cuba, e ele criou um programa. Sistema. Só da Igreja Central. E nós trabalhamos com aquele programa. Okay. Agora, aqueles são para aqui no caso. Agora essa informação é mundial. É mundial. É bem-vindo. Queremos agradecer por isso. Exato. Vai facilitar o nosso trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Vamos rápido. Precisamos terminar. Eu acho que se sentirem ultrapassados, vamos fechar. Feminina. Nós conseguimos perceber que o processo de cadastramento para o sistema SMS, a folha que temos ali do ficha é muito extensa. No ano de 2018, aqui na Igreja Central de Falange, nós formamos uma comissão e a partir do cadastramento dos membros, criamos uma comissão onde todo membro aparecia juntamente com a sua cópia de bilhete e a cópia de certificado de batismo e prosseguíamos então com os devidos cadastramentos. Só que em função do acesso da demanda, nós tivemos um número considerável de membros que aderiram a este mesmo cadastramento. Nós tivemos que adquirir uma dinâmica. Não colocávamos todos os dados que os campos ali apresentavam. Os campos obrigatórios. Os campos obrigatórios, exatamente. Então gostaríamos de saber por parte do nosso pastor Osvaldo se há alguma cláusula quanto a isso. Nós tivemos que adotar uma dinâmica para ver se nós conseguíamos atender toda a gente que estava ali. E se a gente pudesse seguir todos os campos que ali estiveram ontem, nós poderíamos terminar, se calhar, aquele processo naquele dia ou nos outros dias que eram previstos. Então, qual é a orientação que o pastor poderia passar para nós? Há alguns campos que são obrigatórios, há outros campos que também não são obrigatórios, que devem ser levados em conta numa próxima ocasião. É isso aí.
Os campos obrigatórios, você não terá como terminar o processo se não preencher. Os opcionais, você pode deixar, preencha, insera o processo de inserção do membro, e o alternativo ou o opcional é para depois. Acontece na nossa realidade é que depois fica, por exemplo, a fotografia. Muitos membros que vocês já inseriram não têm fotografia. Como não é um campo obrigatório, ficou assim. E eu pergunto, se quisessem sentar numa comissão para procurar saber quem é quem, sentiriam falta das fotografias? Sentem, mas vocês naquele momento, como não era obrigatório, ficou. Se for uma equipa boa, é melhor vocês terem paciência agora, para não se darem trabalho a segunda vez. Mas os alternativos, eu gostaria que não fosse a foto, não fosse também o nome do pai, ou um outro dado de endereço. Seria bom. Como não é obrigatório, às vezes pensamos, como não é obrigatório, deixamos para depois, e o depois fica nunca. Então precisamos, esse é bom. Se quisermos vencer o tempo, não precisamos seguir todos os campos, principalmente os opcionais. Mas se quiséssemos mesmo já terminar com o trabalho, é alargar a comissão e pacientemente fazer essa inserção. Sim, vamos... Temos só mais um... Seja rápido. Sim, eu gostaria de saber, né, quanto à disciplina, quem deverá notificar ao irmão, né, que está sendo disciplinado na igreja? Secretaria da igreja. Temos modelos, temos formulários, ou seja, se chamam notificação. A notificação tem para remoção, tem para censura, tem para comunicação só de que o seu caso vai ser tratado nessa comissão ou na igreja. Temos esses modelos todos. E você só preenche, coloca o nome dele, coloca a data e manda no envelope para o irmão. É a secretaria da igreja que faz isso. Está lá no guia do secretário. Diga? Está lá no guia do secretário. Exato. Nosso irmão acrescenta que está no guia do secretário. Sim. Assim como no manual da igreja também, sim? Eu queria saber, realmente, existem aqueles casos no qual o membro está em problema espiritual. Ele anda com uma menina ou anda com uma menina e supostamente... Bom, vai no caso. Ainda bem que chegou nisso. Ajudem também as nossas igrejas. Os nossos comitês da igreja os membros batizados. Que quando se leva o caso do irmão, não precisa dizer se fez como. Olha, ele é sétimo, mas como é que é? Fez como? Né? Uns querem entrar na profundeza do mar e saber toda a história. Não, é sétimo, tá definido. A menina é quem? É filho de quem? Isso não é o mais importante. Está comprovado e tudo. Eu gostaria que você fosse no tipo de caso. É censura, é para remoção, é que vai direto, não precisa falar se é com menina, se é com... Sim. Esses casos, né, no caso que o pastor já acabou de fazer a referência, o jovem, ele não vai penoso com a situação que se encontra. E ele diz que não precisava que a igreja pudesse tomar essa atitude de aplicar uma solução, visto que ele não tem condições. Esses casos, é possível tratar? Não tem condições de quê? Não tem condições de assumir que ele teve um problema? Ou seja, não tem condições de assumir a mulher. Vai assumir quando? Mas é só dizendo que fui eu, só que estou a preparar condições para casar com a irmã, ou para assumir a irmã. Quando não tem condições, fala dessa forma. E a igreja vai saber como te acompanhar. Sim, mas esse caso fica presente ou o comitê pode tratar? Eu disse, se toma disciplina. Se ele diz que não tem condições, às vezes é no momento, assim como qualquer tipo de casamento, as pessoas precisam reunir condições. E não foi acidental, ou seja, não estavam a planificar e aconteceu. Na hora que nós vamos, se calhar isso vai ser um mês depois ou semanas depois, nos apercebemos e sentamos.
Se diz que não tem condições, se realmente avaliou se não tem condições, a medida se aplica. É jovem com jovem, vamos lá, de X a X, tomamos a disciplina. Se é 6 meses, se é 5, se 7, se 12, tomamos a disciplina. E vamos ver qual vai ser o comportamento dele durante esse processo, o tempo de disciplina. Deu algum passo, a família confirmou alguma coisa, tomamos, mas não deveríamos condicionar a medida que a igreja deve tomar pelas decisões familiares. Uns dizem, não, a família da mulher diz que ele ainda não pode ser batizado porque não é a família que toma a decisão. Sim, vamos só concluir. Sim, eu gostaria de saber, na parte do irmão pastor, o que está na base quando, às vezes, compramos o saldo e, ao cessarem, o mesmo programa não abre. É apenas só um saldo que gasta de dados e não temos como inserir um membro, apenas senta dia e abre a janela. Sim, nós fizemos aqui uma apresentação de navegadores. Você pode ter internet, mas está usando um navegador errado, ele não entra, não acede. Vai gastar mesmo o saldo, mas não vai entrar. Então, o que se aconselha? Vocês viram quando eu apresentei quais são os navegadores que propôs para se usar? Qual? Google, Chrome, mais que? Mozilla e Safari. Esse calhar você usou um Internet Explorer, né? Não? Google mesmo? Então você vai chegar ao Fábio e ele vai te orientar. Em geral é mais isso. Pode ser também que tem internet, mas a internet está lenta, não significa que isso não gasta. Vai acessar, tenta nada e gasta mesmo. Terminamos aqui. A última questão é aqui do nosso amigo. Pastor, a questão do irmão que o irmão levantou é pertinente. Temos se deparado com situações do campo em que ele diz que vou assumir, mas não tenho condições. E chega a dada altura, a igreja aplica a disciplina, terminou a disciplina, não assumiu. O irmão. O que a igreja faz? Segunda, questões de feitiço. A igreja não tem como provar o feitiço, de que o irmão é feiticeiro, o irmão não é feiticeiro. Mas os membros da igreja alegam de que o irmão é feiticeiro, tem feito isso e aquilo. Lhe viram. Está ali, pastor. A igreja insiste. Então, se eu lhe vi a fazer essas práticas, eu tenho que ter coragem de chegar à direção da igreja. Não, eu comprovo. Pastor, dá-se o caso, vou explicar aqui uma situação que já aconteceu. O irmão trata quem apanha tala. E fora disso, dentro, ou seja, nos arredores da casa do irmão, encontra-se objeto estranho. E aquilo vem para o comitê. Primeiro, antes de vir para o comitê, o bairro já sentou com o Soba e com o mesmo irmão. Já tentaram rever alguma situação e alguma coisa perto, é feitiço. Mas é o seguinte, o bairro já tomou alguma posição, criou o próprio. Certo. Não temos prova, mas ele criou o quê? A situação dele está ruim, está a manchar a igreja, vai tomar medida com base nisso. Pastor, mas o próprio irmão em causa nega. Sim, mas a comunidade diz outra coisa. Então, se eu bato alguém e ninguém da igreja me testemunhou, bati mesmo. Mas o bairro já percebeu. Até a mulher pode dizer que não, ele não me bateu, mas tem marcas e a comunidade testemunhou. Pastor, nesse caso, pastor, que eu estava explicando, irmão, de objetos estranhos, dentro da comunidade que julgou o fato, uns dizem não, esse é bebê de porco, uns dizem que esse é um animal aí é usado pelos feiticeiros. E isso foi uma situação. Como igreja, nós ficamos, na verdade, sem posição, porque a própria sociedade já está se contradizendo.
Não tem uma posição. Não tem uma posição à sociedade. Então, mas dentro da igreja, anciãos e alguns irmãos, membros do comitê, acham que tem que se tomar uma posição, remover o nome do irmão. Nesse caso, eu como pastor do campo, qual deve ser a minha posição? Quer dizer, remoção também, nós gostamos muito de remover. Não precisa ser logo já na remoção. Eu vou dar a palavra ao pastor Vinto. A remoção é o último passo. Tudo que tiver ao alcance para salvar o irmão, vamos fazer. Se a comunidade, o mundo que julga esses casos, não achou matéria mesmo para discipliná-lo, então nós também vamos vir esclarecer a igreja que tendo averiguado o caso, consultado a comunidade, não se achou nada que pesasse sobre ele. Então não nos vemos em condições de tomar alguma medida. Por isso, agora, se o caso é tão escandaloso que exija uma medida, não precisa ser logo remoção. Mas eu passo a palavra. É a última questão, vamos dar por encerrar essa abordagem do ACMS. Vamos também entender, nós não temos todas as respostas, porque cada localidade tem uma realidade, né? Tem questões muito pontuais que não se esgotariam aqui. Pastor Vinto, por favor. O pastor Demo também tem alguma contribuição, sim? Eu remeto essa questão à apresentação do pastor Francisco. O pastor Francisco vai falar especificamente da disciplina eclesiástica. Acho que pode ir. E eu acho que ele vai poder aprofundar mais sobre essa questão. E nós todos poderemos participar. Mas algo muito importante, eu não sei se o irmão já queimou supostamente feitiço. O pastor já queimou supostamente feitiço. Não, mas já queimaste uma vez supostamente feitiço. Não, é o pastor Francisco vai usar. Já viu os gigantes que se considera feitiço?